Olá, aqui é o professor Rodrigo do canal sonúmeros.com e nessa aula vamos trabalhar com as derivadas parciais de primeira ordem. Antes de resolver exercícios, eu gostaria de dar uma interpretação geométrica para essas derivadas. Então acompanhe aí, ó. Aqui eu já tenho meus três eixos desenhados. Esse eixo que tem o sentido crescente para lá, sempre você vai chamar ele de y. Esse eixo que tem o sentido crescente para cá, sempre você vai chamar ele de x. E esse último eixo, que tem o sentido crescente para cima, você vai chamar ele de z, ok? Então, escrevam aí que agora você vai dar uma interpretação geométrica. Tá. Eu quero que no começo você imagine que você tem uma função que dependa de duas variáveis, f, que depende de x, e também depende de y, ok? Mas é claro que se você tem uma função que depende de duas variáveis, então você tem o domínio dessa função. E agora eu vou desenhar aqui o domínio da função no plano xy, tá? Imagina que isso que eu vou fazer agora aqui, ó, só essa região que eu vou deixar separada aqui é o domínio da nossa função. Eu estou fazendo bem clarinho aqui, porque depois eu vou precisar de fazer algumas coisas por cima, e se for escuro não aparece, tá? Então, imagina que isso aqui, ó, é o domínio da nossa função. Deixa eu pintar isso aí. Pronto, pessoal. Eu desenhei o domínio da nossa função. Então, acompanhe ali, ó. Nós temos uma função f de x e y, e se isso aí é uma função, então ela tem um domínio. E o seu domínio está representado aqui por essa região aqui no plano xy. Mas se isso aqui também é uma função, então tem um gráfico. Agora eu vou fazer a representação do gráfico daquela função, tá? O gráfico daquela função é uma curva, é uma superfície, tá? Não é uma linha, é uma superfície. Então acompanhe aí que tudo que eu vou fazer aqui agora, tá? Não só essa linha que eu estou fazendo bem clarinho aqui, espero que você esteja conseguindo ver. Não só isso aí é o gráfico da função, mas essa região, essa superfície que essa linha está determinando, tá? Eu vou pintar aqui. Então, toda essa superfície que eu estou pintando aqui agora, ó, toda essa superfície aí representa o gráfico da nossa função. Tudo isso aí, beleza? Então, essa superfície que eu pintei aí é o gráfico da nossa função. Eu vou dar um destaque aqui agora, só para ficar um pouquinho mais fácil da gente entender. Ó. Essa linha aqui é o limite do domínio da nossa função. Do domínio, tá? Então, imagina que até aqui, assim, é o nosso domínio. Deixa eu dar uma caprichada. E a outra linha que eu vou destacar agora é o limite do gráfico. Lembrando que o gráfico dessa função não é só essa linha, mas essa superfície toda que eu fiz aí de amarelo clarinho. E daqui a pouco você vai entender por que foi feito clarinho. Beleza? Então, tá aí, ó. Então, você tem o domínio, que está feito aí mais no tom azul, e tem o gráfico, que está feito mais na parte amarela. Como isso aí é uma função, e nós já deixamos bem claro qual que é o nosso domínio, agora eu quero que você imagine assim, que você vai pegar um valor para x e um valor para y no domínio daquela função. Faz de conta que no eixo x você pega o valor a. Tá aqui, ó, você veio aqui e pegou o valor a no eixo x. E no eixo y você pega um valor qualquer chamado de b. É lógico que eles vão se encontrar aqui, quando nós passarmos essas retinhas aqui, que você lembra lá do ensino fundamental. Eles vão se encontrar e vão determinar um ponto. Ó. Esse ponto aqui, que eu vou chamar de
P é o ponto de coordenadas AB que pertence ao domínio da função. Beleza? Aí eu quero agora que você imagine assim, que eu vou calcular quanto que dá a função nesse ponto. Aí eu vou lá e calculo a função de x, y calculada para o ponto AB. Então, f de x, y, quando eu coloco a e b na função, suponha que eu tenho um valor qualquer chamado c. Então, esse valor c vai subir aqui, ó. Pronto, o valor c veio aqui, ó, que é lá no eixo z. Beleza? Então, lá é o c. E esse ponto aqui, ó, que agora eu vou chamar de P', é o ponto que tem A para x, B para y e C para z. E ele pertence ao gráfico da função f. Perfeito? Mas eu quero dar uma interpretação geométrica para a derivada parcial. E agora eu vou fazer uma brincadeira com você. Eu quero que você imagine assim, ó, que você está aqui e um amigo seu está aqui, ó. E vocês dois têm uma missão. Você vai subir essa montanha, imagina que isso é uma montanha. Você vai subir essa montanha por aqui, ó. Você vai subindo, 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 passa por esse ponto. Você sobe a montanha por aí. O seu amigo vai ter que subir essa montanha por aqui. Vai indo, aí a montanha começa a ficar menos inclinada, vai indo e vai indo. Pronto. A sua missão é ir por aqui e a do seu amigo é ir por aqui. Vocês vão subir isso aí. Aí a pergunta é o seguinte: quando vocês se encontrarem aqui nesse ponto, quem vai estar subindo uma parte mais íngreme? Quem vai subir algo que está mais inclinado? Você, que está subindo por essa linha, ou o seu amigo que está subindo por essa linha aqui? Bem, então o que é que você vai ter que calcular para saber quem está subindo pelo lugar mais inclinado quando chegar nesse ponto? Você vai ter que calcular a inclinação da reta tangente a essa curva que você está subindo. Inclinação dessa reta tangente. Então, você vai ter que calcular qual é a inclinação dessa reta tangente aqui. Só que quando você calcula isso, você percebe o seguinte, que o valor b é fixo e a única coisa que está variando aqui é o seu eixo x. Você sempre vai estar em algum lugar, quer ver? Dá uma olhada aí, ó. Você vai sempre estar em algum lugar que a coordenada é o próprio b. Ó, imagina que você está aqui. Você andou essa quantidade no eixo x e andou b no eixo y. Aonde você vai estar na sua curva? Você vai estar ali pertinho. Você mudou, ó, você andou essa coordenada no eixo x e andou aqui o b no eixo y. Onde você vai estar na sua curva? Veja que sempre, para y, você vai estar andando b, ao passo que para x, você vai mudando a quantidade. Então, aqui você vai fazer uma derivada em relação a x. E aí, você vai achar a inclinação da reta tangente a essa curva nesse ponto. E aí, nós poderíamos dizer que você ia achar isso aqui, ó. Você vai achar a derivada em relação a x no ponto AB. E o que é que você está achando? A inclinação. Da tangente. A curva C1. Vamos dizer que esse caminho aqui que você está subindo, ó, você está subindo a montanha por aqui, e esse caminho aqui eu vou chamar de C1. Beleza. Já o seu amigo, não. O seu amigo está subindo por aqui, ó. E ele quer saber qual é a inclinação que ele está tendo aqui nesse ponto. Se ele vai ter que subir algo mais íngreme ou menos íngreme que você, que é algo mais inclinado ou menos inclinado do que você.
Então, vamos aqui mostrar a reta tangente, porque ele vai ter que calcular a inclinação da reta tangente, só que agora não tangente à curva C1, mas sim tangente à curva que nós vamos chamar de C2. Então, ele vai calcular lá a tangente à curva C2. Então, ele vai vir aqui e vai calcular a derivada em relação a y no ponto AB, e com isso ele vai achar a inclinação da tangente à curva C2. Beleza? Então, o que vocês estão achando? Vocês estão achando inclinação a uma curva, um por um caminho e o outro por outro. Mas eu gostaria que você olhasse e memorizasse isso aqui, ó. Pega essa pessoa aqui. Ela está subindo por esse caminho. Veja que, para um determinado valor de y, ó, você pegou um valor qualquer de y lá. Aí vem, encontra o a aqui em x. Sobe, encontra o gráfico. Pega outro valor para y, ó, pega aqui, ó, esse valor para y. Você vem, encontra o valor a para y. Sobe. E quem que você encontra de novo? O gráfico da curva C2. Então, para todo valor de y que você pegar lá, qual vai ser o valor para x? O valor para x é fixo, é sempre o a. Então, você não está derivando em relação a x, porque o x não está variando. O único que está variando é o y. Então, você pode escrever assim, ó, que uma função, a sua derivada f em relação a y no ponto AB é igual à derivada de uma outra função que só depende de quem? Que só depende do y no ponto B. Só depende de y aqui, tá? Deixa isso aqui assim, ó. Você está derivando uma função que só depende de y. Já quando você pensa na curva C1, então você está fazendo uma derivada em relação a x no ponto AB, mas de uma função que só depende de quem? Vou chamar a função g, que só depende de x, porque o y é fixo, ok? Então, só para finalizar, a derivada parcial de uma função de duas variáveis representa a inclinação da reta tangente a uma curva que depende de uma única variável, ou depende de x, ou depende de y, ok? Então, a partir de agora, nós vamos resolver um monte de exercício, beleza?